Olá, meu nome é Célio, voluntário dos projetos Wikimedia. Estamos aqui com mais um vídeo resultado dessa parceria da Wikimedia Foundation com a Universidade Gama Filho e o Instituto Forte Educação. E a gente vai falar nesse vídeo agora um pouco sobre os outros projetos da Wikipédia. Nós citamos um pouco desses projetos ao longo dos vídeos anteriores, mas agora é interessante que a gente apresente pontualmente cada um desses projetos para que vocês possam ter uma ideia da potencialidade de colaboração, não só na construção de uma enciclopédia, mas na construção de inúmeros outros projetos com objetivos específicos, mas todos lidando com a questão da educação, do conhecimento, divulgado de maneira livre, aberta e colaborativa. O primeiro deles, vocês conhecem, estão vendo aqui, o logotipo da própria Wikipédia. Nós já sabemos que ela é uma enciclopédia online colaborativa. Ao lado dela, nós temos o logotipo do Wikcionário. O Wikcionário é um projeto tal como a Wikipédia, mas ele funciona como um dicionário multilingüe. Não só a definição das palavras em português, mas a definição das palavras em todas as línguas, a princípio, faladas, todas as línguas naturais. Um terceiro projeto que nós temos, aqui o Wikquote, Wikicitações. Basicamente, nós temos a mesma estrutura Wiki, ou seja, se você aprende a usar a Wikipédia, você consegue usar os demais projetos da Wikimedia Foundation, mas no caso do Wikquote, nós temos uma coletânea de citações, não só por pessoas, mas também por temas. Então, eu consigo encontrar uma coletânea de citações sobre a ideia de justiça, por exemplo, ou uma coletânea de citações sobre determinada obra de Shakespeare, e assim por diante. Um projeto, portanto, distinto, diferenciado em relação à Wikipédia, que pode até conter uma citação ou outra, mas não de uma maneira estruturada, organizada e densa como o Wikquote. Aqui atrás de mim, nós temos o logotipo do Wikibooks, ou Wikilivros. Basicamente, também um projeto Wiki, cujo objetivo é a construção de manuais, de tutoriais, de livros em licenças abertas. Você consegue construir um livro de maneira colaborativa, publicado numa licença aberta, no qual você pode trabalhar coisas como fazer uma horta, como cultivar mangas, ou, por exemplo, criar um tutorial de utilização de um determinado software que ainda não tem manual em português. As possibilidades são inúmeras para um projeto, para todos os projetos Wikimedia, aqui no caso, Wikibooks. Voltando aqui abaixo agora, nós temos o Wiksource. O que é o Wiksource? Basicamente um wiki voltado para a inserção de materiais, de documentos, livros, obras que caíram em domínio público. E aí você pode se perguntar, poxa, mas qual a diferença do Wiksource em relação ao Wikibooks? No caso do Wiksource, são livros, obras, documentos de autores consagrados ou de importância histórica que caíram em domínio público. Nesse sentido, se parece também um pouco com outro projeto bastante famoso, chamado Projeto Gutenberg, mas pelo fato dele estar sob uma plataforma Wiki, nós temos a possibilidade de, através da colaboração de diversos usuários, de inserir notas explicativas, de inserir comentários de tradução, fazer traduções de obras que caíram recentemente em domínio público. Lovecraft, um autor famoso, caiu em domínio público no ano de 2008. As primeiras traduções, diversas traduções em português têm surgido mais recentemente, mas é interessante perceber que um projeto como esse permite que a gente faça uma tradução colaborativa de um autor desse porte dentro de um projeto Wikimedia como o Wiksource. Aqui, ao lado do Wiksource, nós temos o logotipo do Wiknews ou Wikinotícias, basicamente um portal de notícias também feito de modo colaborativo, também suportado pela Wikimedia Foundation através de uma plataforma Wiki. Aqui o logotipo da Wikiversidade. O que é o Wikiversidade? Wikiversidade é uma plataforma Wiki, basicamente, onde nós podemos estruturar cursos, tal como uma universidade. Eu poderia, por exemplo, na qualidade de professor ou mesmo de aluno, estruturar um curso sobre jornalismo, sobre letras,
sobre matemática, qualquer assunto acadêmico, qualquer curso acadêmico, ou mesmo não acadêmico, eu poderia ser estruturado dentro do Wikiversidade. Há diversos projetos já incubados que resultaram em ganhos pedagógicos, em atividades bastante concretas do ponto de vista educacional, que estão presentes dentro da Wikiversidade. Aqui, desta vez, nós temos o Wikispecies, ou Wikispecies. O que é esse projeto? Basicamente, nós temos uma catalogação taxonômica, né, de plantas e animais. Isso não é algo absolutamente trivial, nós temos taxonomistas que eventualmente divergem sobre como determinado inseto ou determinada planta é categorizada, e esse tipo de projeto ele tenta lidar com esse tipo de questão. Ele é ao contrário dos demais projetos, ele é um projeto monolíngue. Ele basicamente, a comunicação entre os usuários é feita numa parte das vezes em inglês, e os artigos é estruturado em neolatim, que é o idioma utilizado na categoria de reino, filo, classe, como vocês já devem ter estudado isso, já deve se lembrar disso à época do ensino médio. Aqui ao lado nós temos, não é exatamente um projeto, mas é o símbolo do MediaWiki. O que é o MediaWiki? Quando eu falo um wiki, basicamente eu estou falando de um software, de um programa de computador que permite que toda essa colaboração e esse acúmulo de dados, informações, de conhecimento seja gerenciado. Todos os projetos Wikimedia utilizam um software wiki chamado MediaWiki. E a Wikimedia Foundation, ela financia, ela dá suporte ao desenvolvimento desse software. Eis aqui o logotipo do MediaWiki. Ao lado do logotipo do MediaWiki, nós temos aqui o logotipo de um dos mais recentes projetos da Wikimedia Foundation, que é o Wikidata. Ele é um projeto ainda incipiente, ele ainda está mostrando a que veio, mas basicamente ele vai lidar com algumas informações gerais, um repositório de informações gerais para os demais projetos. Talvez vocês não compreendam exatamente como ele funcionaria neste momento, mas ele vai gerenciar interwikis, né, que são ligações entre artigos de Wikipédias, por exemplo, de diferentes línguas, ou então ele vai acumular algumas bases de dados estatísticos que vão servir não só para um artigo, por exemplo, do Brasil na Wikipédia em português, mas também para o artigo Brasil na Wikipédia em inglês, em hebraico, em italiano e assim por diante. Mas é um projeto que ainda está em vias de implementação. Aqui, ao lado do Wikidata, nós temos o logotipo do Wikimedia Commons. O que é o Commons? O Commons é basicamente um repositório wiki de conteúdo de mídia. Como assim o conteúdo de mídia? Sons, imagens, vídeos, tudo isso para servir para os demais projetos Wikimedia, como a Wikipédia. Por exemplo, se eu tenho um artigo Lenin na Wikipédia em português, esse artigo vai ser ilustrado com uma imagem, uma foto, uma pintura do Lenin. Não faz sentido que eu carregue uma imagem para cada Wikipédia. Então, nós reunimos todas as imagens sobre uma determinada personalidade, seja Lenin, seja qual outra personalidade for, e esse repositório de imagens, de vídeos, de documentos, ele é compartilhado por todos os projetos Wikimedia Foundation, por todas as Wikipédias, por todos os Wikcionários, Wikicitações e assim por diante. É uma tentativa de a gente racionalizar o uso dessas imagens e criar categorias dessas imagens de modo mais eficiente, de modo mais profícuo. E, por fim, nós temos aqui um outro projeto bastante recente, é o logotipo do Wikivoyage. O Wikivoyage é basicamente um guia de viagem, também baseado num sistema Wiki. E aí você pode se perguntar, poxa, mas não há artigos sobre turismo em determinadas áreas, turismo no Brasil, dentro da Wikipédia? Sim, existe a possibilidade de escrever sobre aspectos turísticos de uma determinada localidade dentro da Wikipédia. Mas informações mais factuais, mais pontuais, como cuidados a se tomar em determinado local, hotéis mais caros, mais baratos, questões, dicas de segurança,
roteiros de como chegar em determinado ponto turístico, tudo isso faz mais sentido dentro de um guia de viagem. E nesse sentido, a Wikimedia Foundation, recentemente, acabou incorporando mais esse projeto que foi batizado de Wikivoyage. Bem, esses são boa parte dos projetos do Wikimedia Foundation, são os principais projetos da Wikimedia Foundation e espero que vocês tenham interesse em colaborar não só com a Wikipédia, mas com os demais projetos. É isso. Até o próximo vídeo.